Ninguém sabe, até ser pressionado, quais são seus verdadeiros limites. Oi, oi, oi pra todo mundo! E aí, galera, como que vocês estão? Eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre o livro As Outras Pessoas. Lembrando que o link para compra tá aqui na caixinha de descrição e se você comprar por este link você ajuda bastante o canal e não paga nada mais por isso. Eu não sei, mas pode ser que esteja rolando aí um barulhinho de fundo, mas é porque o meu ventilador tá ligado e não tem condições de eu gravar sem ventilador ligado, então me desculpem. Esse é o terceiro livro da autora C.J. Tudor, eu acho que é assim que fala o nome dela. É o primeiro livro dela que eu leio. Ela também é autora de O Homem de Giz e O que Aconteceu com Anne. Em As Outras Pessoas, nós temos a história do Gabe. Ele está ali voltando de um dia de serviço, né, pela rodovia, voltando para casa, e ele repara que no carro da frente tem uma criança no banco de trás. E aí ele lembra da própria filha, que está esperando ele em casa, né? E ali, enquanto ele está pensando na própria filha e tudo mais, a garotinha que está dentro do carro da frente olha para trás, fica cara a cara com o Gabe e fala: papai. E o Gabe fica ali sem entender o que está acontecendo, porque a menina que está naquele carro é a cópia fiel da sua própria filha. A garota é tão igual que ela tem até mesmo a mesma janelinha, né, de dentes caídos na parte da frente da boca e também utiliza a mesma xuxinha de cabelo. Então, assim, ele fica completamente, meu Deus, o que está acontecendo? É minha filha naquele carro, mas eu não conheço aquele carro, o que é isso? O Gabe, ele até pensa em seguir aquele carro, só que aí o carro dispara ali, né, pela rodovia, ele acaba perdendo o carro de vista e ele fala, não, deve ter alguma coisa errada. Minha filha tá em casa me esperando com a minha esposa. Aquela criança não é minha filha. Quando o Gabe chega em casa, ele é recebido por um batalhão da polícia que está investigando e, né, ali examinando a casa dele porque a sua esposa e a sua filha foram assassinadas. E o Gabe fica completamente desolado. Ele passa a ser o primeiro suspeito, o principal suspeito daquele crime. E depois de algum tempo ali de investigação e tudo mais, a polícia acaba encerrando o caso, arquivando a investigação. E o Gabe fica completamente destruído porque ele não tem nenhuma resposta, ele não teve nenhuma razão aparente para que a sua esposa e a sua filha tenham sido mortas. Mas então o Gabe lembra daquele carro que ele viu na rodovia e que ele tinha certeza que aquela criança é sua filha e não aquela menina que dizem que está morta. Então a gente vai acompanhar aí o Gabe se definhando, correndo todos os dias pela mesma rodovia, tentando encontrar aquele carro para seguir e encontrar sua filha. Em paralelo nós temos mais duas histórias. A primeira é a da Fran e da filha dela, a Alice, que elas também estão ali correndo pela mesma rodovia, só que elas estão fugindo. A Fran, ela sabe o que aconteceu com a família do Gabe, ela tem conhecimento ali do que aconteceu, quais são os motivos, quem são os envolvidos, e por isso ela precisa fugir, porque se os culpados encontrarem ela e a filha podem sofrer grandes consequências. E a terceira história é da Kate. Ela é ali uma garçonete de um restaurante na beira da rodovia e ela vê todos os dias o Gabe parando ali para comer e depois partindo novamente em busca da sua filha. Ela entende a dor do Gabe, ela sabe como é difícil perder alguém porque ela também teve uma perda na própria vida. No final do livro, todas essas histórias vão se conectar e é aí que entra o título do livro. E eu fiquei, é por causa disso, sabe? Eu adoro quando os livros têm essa explicação do título no meio da história. Eu fico fascinada porque eu acho muito inteligente essa sacada do autor. E esse livro me trouxe isso, eu fiquei bem feliz. Demorou um pouquinho, mas é porque tem muito mistério, tem muita história aí para se desenrolar, mas vale muito a pena acompanhar. Esse foi o meu primeiro contato com a escrita da autora, foi uma escolha que eu fiz de não começar pelo primeiro livro dela, porque eu acho que tinha um hype muito grande. Eu resolvi escolher começar a ler as histórias dela por este livro, né? O primeiro livro dela, se eu não me engano, é O Homem de Giz, e tinha um hype enorme, e aí eu falei, não quero ler por esse daí não. Então eu resolvi ler As Outras Pessoas que tinha acabado de ser lançado, ainda não estava tendo hype, e foi a melhor escolha que eu fiz. Eu fiquei besta com a forma como a autora conseguiu conectar as três histórias de uma maneira tão interessante. Esse é um livro de mistério e suspense que eu super recomendo se você tá querendo iniciar aí nesse gênero, se você nunca leu nada do tipo. É aquele tipo de história que vai te prender do início ao fim e que dá pra ler talvez em uma sentada só. A única coisa que eu não curti muito na história foi o elemento sobrenatural que a autora inseriu aqui.
Depois que eu terminei de ler esse livro, eu li um segundo livro dela, que é O que Aconteceu com Anne, e eu percebi que a autora tem essa mania de colocar elementos sobrenaturais nas histórias dela. As histórias são completas, não haveria necessidade desse elemento sobrenatural, mas ainda assim ela coloca. Eu achei meio fraco e meio sem sentido, e por isso eu não gostei muito. Particularmente, eu não acho que funcionou bem esse elemento sobrenatural nesse livro. Eu fiquei com uma impressão de que a autora não sabia como conectar determinados pontos ali da história, e aí por isso ela colocou esse elemento sobrenatural e não é nada que estrague a história, não é nada que deixe a desejar na história, mas é algo que eu não curti muito, é algo que eu achei meio solto ali, sabe? Meio jogado, assim, só pra conectar os pontos, e aí eu acabei não gostando muito. No Scooby eu dei 4 estrelas e meia, e eu tirei essa meia estrela justamente por conta desse elemento sobrenatural. No início da leitura, os capítulos são bem curtos, então isso torna a leitura muito mais fluida. E depois de um tempo, cada capítulo termina com uma frase que vira um gancho pra gente querer ler o restante da história, né? Querer saber o que vai acontecer depois. Sabe aqueles finais de novela que é em pleno sábado, assim, que a continuação vai vir só na segunda-feira? É bem isso. O epílogo do livro é simplesmente bizarro. Eu fiquei com uma cara de paisagem tipo, não, sabe? Sério, foi uma das melhores partes do livro, o epílogo. Eu fiquei besta, porque, gente, é muito bizarro, sério. Se você leu, você sabe o que eu tô falando. Eu super recomendo esse livro, principalmente se você ainda não leu nada do gênero e tá querendo se aventurar um pouquinho. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e deixar aqui também nos comentários se vocês já leram esse livro ou se leram algum outro da autora, tá bom? Um big beijo pra vocês e até mais. Tchau!